para vocês que amanhã, principalmente na parte da tarde, o tempo vai estar ótimo. Seja lá para onde você for. Uma coisa que é interessante é que com Deus o tempo sempre está bom. Não tem tempo ruim. Ainda hoje eu e minha esposa estávamos conversando hoje à tarde. Olha, um tempo desse poderia ter arruinado totalmente essa semana de palestras. Eu vi gente dando risada e se alegrando em tudo quanto foi lugar por aí. Isso é motivo de ações de graças, pelo fato de a gente ver que a nossa maneira de viver não está sujeita à previsão do tempo. Graças a Deus por isso. Porque Deus, a Bíblia nos diz que Ele é a fonte da nossa alegria, não o tempo. Eu sei que atrapalhou um pouquinho, tinha uns planos assim legais, mas eu vi tanta gente enlameada hoje, que eu fiquei até com dó dos fósseis. Os fósseis não tinham nem um pouquinho de lama comparado com esse povo aí. Então, de qualquer forma, dá para perceber o dilema da coisa. Nós estamos tratando especificamente do dilúvio. Então vamos ver, estudar um pouquinho para onde teria ido toda essa água que inundou o planeta. Pequena recapitulação, nós já vimos que a situação geológica do planeta antes do dilúvio, nós não tínhamos nem montanhas tão altas, nem os oceanos eram tão profundos. Montanhas de 2,5 km no máximo de altura a partir do nível do mar. Fundo dos oceanos, 3,5 km. Nós sabemos que antes do dilúvio havia uma grande fauna, uma grande flora na superfície desse planeta. Já falamos que provavelmente na superfície do planeta havia de 700 milhões a 2 bilhões de habitantes na época do dilúvio. E Noé era o único que encontrou graça diante de Deus. Homem sério, homem que queria trabalhar honestamente, fazer aquilo que agrada a Deus. Essa parte que nós vamos trabalhar agora é uma parte para mim que eu gosto muito. Na área de física, eu trabalho mais com a área experimental do que com a área teórica. Porque na área teórica é tudo blá blá blá, entende como é que funciona? É tudo assim, porque eu acho, porque eu penso, não sei o que tem. Na área experimental não, na área experimental você vai no laboratório e faz uma experiência, se deu certo, deu, se não deu, não deu, você joga a sua teoria fora, se não deu certo, se deu certo você publica e a coisa funciona desse jeito. Até agora eu apresentei para vocês uma teoria. Essa teoria, como eu já mencionei, foi proposta por um homem, Dr. Walter Brown. Quando ele propôs a teoria, ele não era evangélico e ele não conhecia a Bíblia. Mas é fascinante o quanto que esse negócio é parecido com a Bíblia. Principalmente na parte que a gente entrar aqui agora. Depois, se você tiver um tempinho, depois você vê o que você vai ver aqui. Vá ao seu quarto mais tarde e leia o Salmo 104. É só lembrar de quarto para 4, é só trocar pouca coisa ali. O Salmo é 104. Leia esse salmo, você vai ficar impressionado. Vamos dar uma olhadinha. Estamos aí com um processo, como mencionei, as águas do dilúvio estavam saindo lá de baixo, chegando à superfície, inundação em todo o planeta, um problema sério de muitas tempestades. Eu mencionei a respeito de ondas de provavelmente até 120 metros de altura. Algumas pessoas ficaram preocupadas, falaram, mas e a arca? Só para vocês terem uma ideia, a arca de Noé, aquele caixotinho desse jeito, quando a arca estava nessa posição, se viesse uma onda e levantasse a arca poderia chegar a 75 a 80 graus no máximo, e o que aconteceria depois que a onda passasse, ela caía de novo. Ela não capotaria por causa da estabilidade dela. Lateralmente, essa arca poderia virar até 60 graus e ela cairia de volta. É muito estável o negócio. Então a gente não tem tantos problemas assim. O que é mais bonito de tudo, se você pegar aonde a arca provavelmente está hoje, que é o Ararat, e traçar um círculo de mais ou menos 500 quilômetros, que seria o máximo que a arca teria simplesmente flutuado, solta como ela estava, você vai perceber que aquela é uma das áreas mais bem protegidas do planeta na questão dessa rachadura. Deus sabia até onde colocar Noé e a sua arca. Não é fantástico como Deus pensa até nos pequenos detalhes? Eu fico assim impressionado com a grandeza da sabedoria do nosso Deus, como Ele cuida dos detalhes. Bom, vamos trabalhar um pouquinho aí. Questão da Pangeia. Eu vou usar algumas computações gráficas só para a gente ter uma ideia de como o negócio funciona. Aqui vocês estão vendo a Pangeia, ou seja, a formação dos continentes e das cadeias de montanhas.
Observe um pouquinho o que teria acontecido durante o dilúvio. Praticamente você tem uma rachadura e você tem a movimentação dessas placas continentais, formando os continentes. Durante o dilúvio, durante esse tempo que a Terra esteve inundada. Essa é a proposta. Deu para perceber o que aconteceu com os continentes? Nós vamos ver um pouquinho mais em detalhes. Quando a gente estuda esse negócio todo, tem um pouquinho de equações, como vocês estão vendo ali. A coisa não é simplesmente, não, porque eu acho que o versículo tal falando não sei o que tem, o versículo não sei o que tem. Não, a gente pega equações, você vai trabalhar, por exemplo, aqui você tem granito, aqui você tem basalto, se tem água entre eles, você tem água saindo por ali, essa água vai desbastar a parte de granito, vai desbastar a parte de basalto, então você vai ter formação de granito e de basalto em várias regiões do planeta, você vai encontrar basalto onde não deveria encontrar, coisas desse jeito. Que é exatamente o que a gente vê e encontra. Só que tudo isso é baseado em ciência, em cálculos. Tive uma pessoa uma vez que chegou para mim e falou o seguinte: eu não sei como é que vocês podem usar a Bíblia para fazer ciências. Ciência não pode fazer isso. É mesmo? Vocês sabiam que a teoria quântica foi desenvolvida por Max Planck, Schrödinger e outros? A base dela vem do hinduísmo, que era a religião de alguns deles. Eles acreditavam em castas. Ou você pertence a essa casta, ou a essa, ou a essa. Não é interessante que na física quântica você estuda os elétrons, ou eles estão nesse nível de energia, ou nesse nível, ou naquele nível? A ideia é a mesma, só que eles usaram a teoria deles. Eu acho que a religião deles não é boa, porque a teoria só funciona para um átomo especificamente, que é o de hidrogênio. Acho que se a teoria e a religião fossem boas, serviria para muito mais. Mas a gente fica trabalhando com esses negocinhos de religião ruim e teoria ruim, até que a gente acha religião boa e teoria boa. Vamos dar uma olhadinha a respeito de algumas coisas que são interessantes aí. Até cerca de mais ou menos 20 anos atrás, 30 anos atrás, desculpe-me, nós tínhamos a ideia de que o fundo dos oceanos era algo perfeitamente plano, igual ao fundo assim da praia. O negócio é que nós tivemos uma grande surpresa com um satélite chamado Seasat, satélite do mar. O alvo desse satélite, a princípio, era medir a elevação dos continentes. Colocaram esse negócio em órbita, ele ficou dando umas voltinhas e voltinhas e voltinhas, e os caras falaram, tem alguma coisa errada. Quando ele passa em cima do oceano, o oceano não é certinho. Tem lugares no oceano que ele é mais alto, tem os lugares que ele é mais baixo. Você vai falar, é óbvio, isso é onda. Não, não é onda não. Por exemplo, as ilhas do Havaí, por causa da gravidade naquela região, fazem com que o Oceano Pacífico naquela área suba mais de 150 metros. Se você medir o nível do mar no Havaí e medir o nível do mar no Oceano Pacífico, lá no meio onde não tem nada, no Havaí o nível do mar é 150 metros mais alto do que no resto. O pessoal começou a medir isso daí falando, tem alguma coisa errada. E ao estudar eles descobriram o que estava errado. O fundo do oceano não é plano. Isso é o que eles descobriram ali no fundo dos oceanos. Um negócio totalmente maluco. Só que é o contrário. Aquela parte preta que vocês estão vendo são os continentes. A parte verde, amarelo, laranja ali, a outra, está dando profundidades. Ou seja, o fundo dos oceanos tem uma cadeia fantástica de montanhas, que é mais ou menos aquilo que vocês estão vendo ali. A maior cadeia de montanhas, 74 mil quilômetros ininterruptos de montanhas, se encontra no fundo dos oceanos. Pergunta, não tem placa tectônica se mexendo ali. Como é que se formaram essas cadeias de montanha? Isso foi um problema e ainda é um problema para todo mundo. Como é que surge montanha no fundo dos oceanos? Por falar nisso, pessoal que gosta de rapel, eu estou programando assim uma expedição. Sabe o que é rapel, né? Canyoning, esse tipo de coisa. Lá no fundo dos oceanos, porque deve ser 10 fazer canyoning lá. Imagina só, 74 mil quilômetros só para a gente andar, só fazendo canyoning. Deve ser um negócio muito 10. Se estiverem interessados em canyoning no fundo do mar, é só me avisar depois, a gente passa um e-mail aí. Vamos ver se a gente reúne assim para a terceira conferência da Fiel no fundo dos oceanos, uma coisa mais ou menos parecida. Já que de água vocês entendem, fazer no fundo do mar vai ser fichinha, né? Depois de toda a chuva que a gente teve aqui. Essa foi uma grande surpresa, a crista oceânica.
O pessoal começou a perguntar, como que esse negócio surgiu? Sabe que até o presente momento não tem nenhuma teoria sólida para explicar como ele surgiu, a não ser a teoria das hidroplacas? Todas as teorias nos dão ideias, mas a gente não sabe de onde teria vindo a força para fazer o negócio. A teoria das hidroplacas propõe algo mais ou menos assim. Imagina uma mola comprimida, apertada, com 2 pedacinhos de madeira em cima dela. A partir do momento que eu separar os pedaços de madeira, ou seja, agora a mola não tem mais pressão em cima dela ali no meio. O que aconteceria com essa mola? Ela faz aquela curvinha por causa da pressão dela. Em cima, agora embaixo d'água. Tudo embaixo d'água. Aqui vocês teriam do lado direito a África, do lado esquerdo a América. O que você tem é granito em cima, basalto embaixo. As placas de granito estão se separando. O basalto embaixo não tem mais pressão em cima dele. Aquela distância no meio é literalmente a rachadura, aonde a rachadura passou. Fez com que houvesse uma separação ali. Olha que coisa interessante que acontece com a rocha no fundo dos oceanos. Pelo fato da Terra ser redonda, ela apresentaria rachaduras latitudinais e longitudinais, ou seja, desse jeito e desse jeito, que é como vocês estão vendo ali. O que é fascinante nisso, olha o fundo dos oceanos. É exatamente o que a gente vê no modelo computacional, é exatamente aquilo que a gente trabalha. Um dia, a África e a América já estiveram ligados, como a gente está vendo ali. Por onde passou a rachadura? Bem onde você está vendo a crista oceânica hoje. Ali foi o pontinho aonde essa rachadura toda passou. O pessoal fala, tá bom, mas uma rachadura? E esse negócio da água embaixo, água em cima, como é que teria ficado isso? A gente estuda isso também. Por exemplo, se a água estivesse lá embaixo, ela estivesse saindo, ela iria começar a remover um pedacinho da parte de cima, que é a parte do granito, e da parte de baixo, que é a parte do basalto. Olha que coisa interessante no gráfico que você tem ali à sua esquerda. A hora que essa água terminasse, o que aconteceria? Tchum! O negócio cai por causa da erosão, agora ele afunda. O que nós teríamos praticamente seria uma praia muito grande e de repente um barranco caindo de vez para o fundo dos oceanos, que é exatamente o que a gente encontra em todos os continentes. Não somente isso é interessante, porque as pessoas começam a perguntar, tá bom, mas e os continentes? Porque segundo a teoria das placas tectônicas, você tem essas placas se movimentando. A teoria das hidroplacas propõe um processo muito mais simples. O que você tem embaixo dessa placa continental? Água. A água escorrega. A gente não passa por problemas de aquaplanagem de vez em quando. Você está dirigindo o seu carro, você faz uma curva naqueles dias de chuva, que quase ninguém sabe nada de chuva. Você faz uma curvinha assim, o que acontece? Seu carro vai embora. Aquaplanagem, escorrega. Só um pequeno parênteses aqui, só para vocês saberem. Vocês sabem como é que chinês dá nome? Porque chinês dá nome para os filhos usando água e pedra. Vocês sabem, né? Ele pega a pedrinha e joga na água, e a pedrinha faz assim, ó, Xin Tin Po. Essa é a maneira de dar nome. Só estou dando um pouquinho para vocês verem como água é um negócio influente na vida do nosso planeta. Até para dar um nome para as crianças. De qualquer forma. Deixa eu deixar para vocês. Vamos ver o que teria acontecido nessa movimentação de coisas aí. Porque o grande problema que nós temos é para onde foi toda essa água do dilúvio. Então vamos dar uma olhadinha. Olha que coisa interessante. Aqui vocês estão vendo um continente todo embaixo d'água. Digamos, por exemplo, América. Estou ilustrando. Ela começa a se deslocar e olha o que acontece. Opa! Agora ela ficou compacta e mais alta. Um negócio que é interessante, as pessoas perguntam, mas para onde foi toda a água? A água não foi para lugar nenhum, está aqui no oceano. Até que o dia que você passar aí nesse oceano, quiser molhar o seu pezinho lá, você pode até cantar assim, ó. Muita gente já morreu nessa água. E é verdade, o povo antediluviano morreu aí. Vocês acham que eles morreram aonde? A água do dilúvio está toda aí. Eu sei que muita gente acha engraçado, mas é verdade isso. Já pensou, qualquer hora você acha um fóssil aí nadando no oceano?
O contexto todo, que muitas pessoas têm dificuldade de entender, é que no fundo o que teria acontecido é algo bem simples, seria algo assim: os continentes agora, ao se moverem, por causa do momento de inércia, eles foram compactados. Agora você tem oceanos mais profundos, porque agora a gente está em contato com o basalto direto lá embaixo, e ao mesmo tempo, por causa da compactação, você tem continentes mais altos. Ou seja, a quantidade de terra, de superfície de terra no planeta Terra hoje é diferente daquela pré-diluviana. Os continentes hoje são menorzinhos. Se você somar a área de todos os continentes de hoje, não daria a área da Pangeia inicial. Os continentes são mais altos, os mares mais profundos. A água não foi para lugar nenhum, continua toda aí. O que é fascinante nisso é que a movimentação de um continente iria produzir algumas coisas interessantes como essas. Primeiro, à medida que um continente se movimenta, por exemplo, a América está movimentando para cá. A hora que ela para, literalmente, ela vai encavalar. Por causa do momento de inércia, você teria uma cadeia de montanhas principais, uma região com planaltos e planícies, daí uma parte com cadeia de montanhas secundárias. Olha que interessante a América do Sul. Cadeia de montanhas principais, Cordilheira dos Andes, que a gente acha até conchinha lá em cima, né? No lago Titicacá tem bastante conchinha lá dentro. Você pega, por exemplo, planaltos e planícies no meio e a Serra do Mar nesse canto aqui, uma cadeia secundária. Se você olhar a América do Norte, a mesma coisa. De um lado você tem as Rochosas, do outro lado as Apaláchias. Isso acontece no mundo todo. Qualquer lugar que você olhar, você vai perceber cadeias principais de montanhas. Para os que se deslocaram para a sua esquerda, cadeia de montanhas na esquerda. Para os que se deslocaram para a direita, cadeias de montanha para a direita. Para os que se deslocaram para cima, na parte de cima. Do jeito que a gente vê, como houve a movimentação continental. Portanto, os continentes se formaram durante esses dias de dilúvio. Aquilo que Noé provavelmente presenciou, que foi o topo das montanhas aparecendo, foi nada mais, nada menos do que os continentes se formando. Da onde ele estava, era o que ele conseguia ver. Daí vem o que a gente observa por aí. Essas são, por exemplo, partes das montanhas rochosas lá no Canadá. Olha as dobras das montanhas. Como que você dobra um tijolo? Não dá para dobrar tijolo, ele quebra. A menos que o tijolo não seja tijolo ainda. A mesma coisa com essas montanhas, com essas rochas. Outra coisa, dá uma olhadinha, por exemplo, no Grand Canyon do Colorado. O pessoal diz o seguinte: não, porque isso aí foi aquele riozinho que foi passando, em algumas milhares ou centenas de milhares de anos, ou em alguns milhões de anos, formou esse cânion. Tá legal. E a erosão do vento e da chuva não ia produzir efeito nenhum no cânion? Esse cânion é recente, ele tem uns 5.000 anos no máximo. Mas 5.000 anos atrás, mais ou menos, estava acontecendo um dilúvio aqui no planeta Terra. Hoje nós sabemos o quê? Que nessa região que vocês estão vendo ali, que é a região do Grand Canyon, é uma região que havia um grande lago, provavelmente que sobrou do dilúvio. Esse lago principal lá em cima, o Grand Lake, a parede dele ali embaixo deve ter estourado, caiu em cima do Hope Lake, que é um outro lago menor. Toda essa água desceu, formando o que é hoje conhecido como Grand Canyon. Quanto tempo mais ou menos? De 24 a 36 horas. Do jeitinho que a gente encontra hoje. Erosão rápida. Você percebe que um negócio que é interessante, dê uma olhadinha lá em cima. Todos os afluentes na região do Grand Canyon, os afluentes do rio Colorado, eles entram do jeito errado. O rio corre para cá, os afluentes vão para lá, daí eles voltam. Olha, por exemplo, os rios no mundo todo para você ver. O rio está correndo para cá, os afluentes entram em direção em que o rio está fluindo. No Grand Canyon, ao contrário. Nós temos cânions, por exemplo, entre a Groenlândia e o Canadá, tem um cânion no fundo dos oceanos, que é um dos maiores conhecidos. Como explicar um cânion no fundo dos oceanos quando a velocidade da água lá é menos que 0,5 km por hora? Não dá para formar cânion a essa velocidade. Então tem muita coisa legal que a gente tem visto que a teoria explica exatamente do jeito que deveria. Não somente isso, como a formação
do que a gente percebe aí desses cânions, coisas fantásticas. Dá para ter uma ideia que as árvorezinhas lá em cima têm 5 metros de altura, né? Dá para ter uma ideia do tamanho do buraco que foi cavado ali? Então é um negócio fascinante a respeito disso. Não somente isso, como um dilúvio universal teria produzido estratigrafia, ou seja, camadas em todo lugar desse planeta. Não é verdade que qualquer lugar que a gente vai, você encontra aquelas camadas de terra? Você passa na beira de uma estrada, cortaram um barranco para fazer a estrada. Olha ali assim, você vai ver umas camadas. Às vezes você está andando na beira da praia, perto de uns barrancos, você olha, camadas. A gente encontra isso no fundo dos oceanos, encontra nas cadeias de montanhas, em tudo quanto é lugar a gente encontra essas camadas. Em todas as direções, em várias direções. Só para você ter uma ideia. Isso é um negócio tão predominante no nosso planeta, e sabe o que é legal? Essas camadinhas desse jeito, elas se formam por uma sedimentação leve e calma. Aonde você encontraria uma sedimentação leve e calma? Você fala, não, no dilúvio tudo estava turbulento. Peraí, mas depois que o negócio aconteceu, a água ficou toda por aí, não ficou? Aquela lama e aquela montoeirada de sedimentos, todos em volta, misturados com a água. O que a gente tem 2 vezes por dia? A gente que está aqui do lado da praia. Maré alta, maré baixa. Maré alta, maré baixa. Isso é um negócio importante, a gente precisa estudar essas coisas aí para ver o que teria acontecido. Vamos ver esses resultados de uma forma mais específica. Agora, estamos e entramos na área da acomodação. Então, para onde foi toda a água do dilúvio? Está aí fora. Quem quiser tomar um banho na água do dilúvio, amanhã passe ali na praia, dê um mergulho, você fala para casa e fala, olha, a conferência foi 10, eu até tomei banho na água do dilúvio. Pode chegar lá e contar, pessoal, porque é verdade. É a aguinha do dilúvio que está aí fora, perto da gente. Então, vamos dar uma olhadinha hoje. Já mencionei aspectos geográficos do quê? O Grand Canyon, um deles. Outro, as montanhas rochosas, tudo isso aí resultado. Estratigrafia, tudo isso o quê? Resultado. A crista oceânica, resultado. Todas essas coisas são resultados que nós vemos hoje do que aconteceu lá atrás. Mas tem alguns resultados que não são vistos assim facilmente. Por exemplo, as iedomas. As iedomas são umas coisas meio estranhas que você encontra muito na Sibéria. Você tem solo, você tem gelo, daí tem solo de novo em cima, daí tem gelo em cima disso. A hora que você vai perfurando. Já imaginou encontrar gelo embaixo da terra? É muito esquisito isso daí. Aqui tem alguns exemplos. Aquele cara que está mexendo ali, aquela iedoma que está ali embaixo, onde ele está perto, aquilo é um negocinho de gelo e ela foi causada por vento e neve. Como explicar um negócio desse? A teoria do dilúvio nos explica isso aí. Uma outra coisa que é muito interessante é a formação das rochas calcárias. Sempre foi um problema sério para o pessoal. O pessoal da química, eu estou dando uma deixa para vocês, coloquei umas equaçõezinhas ali, porque tem muita gente triste, né? O pessoal da química vem para cá e fala, só ouvi de H2O, H2O. Então mudei um pouquinho, tem um pouquinho mais, olha, CaCO3, tem o CaL2SO2O8. Então tem umas coisinhas mais interessantes aí para você poder trabalhar também. Da onde teria vindo essa formação desse tipo de rocha? Uma água lá de baixo teria trazido esse material até a superfície. Teria produzido tudo aquilo que a gente conhece hoje aqui. O que é fascinante. Deixa-me dar uma ideia, que muitas pessoas têm dificuldade de entender o processo de fossilização. Como é que funcionam os fósseis? Ali você tem um peixinho. Você fala, peixe, estou vendo uma rocha. Tá bom, deixa eu melhorar um pouquinho. Então agora você consegue ver o peixe. Como que funcionaria? Primeiro, para você soterrar um peixe, o soterramento tem que ser rápido. Obviamente, para soterrar um peixe, ele tem que ser soterrado. Desculpe-me pela cacofonia aí. O problema que nós temos é, para você fossilizar um peixe, você teria que soterrá-lo rapidamente. Ele tem que ficar preso. O que iria acontecer com ele? Ele iria morrer por asfixia, porque peixe não respira na lama. Morte por asfixia. Aí teria um outro processo, que é um processo de mineralização, produzido pelo cálcio, pela sílica. O que é interessante é que um peixe, quando morre, ele libera amônia.
amônia causa a precipitação do cálcio. O pessoal da química conhece bem esse negócio, o pessoal da geologia também trabalha com esse negócio. Sabe o que é fascinante? Quanto tempo demoraria para se formar um fóssil de um peixe? De 24 a 36 horas. Só. As pessoas acham que fósseis demoraram milhões de anos para ser formados. Se demorar muito tempo, o animal se decompõe, a planta se decompõe, não tem nada para virar um fóssil. Tem que ser rápido, para poder guardar a forma e a estrutura. Esse é o processo de fossilização. Daí você pergunta, mas como seria possível ter tantos fósseis no planeta como nós vemos hoje? A quantidade é muito grande. Eu concordo que a quantidade é muito grande. A única maneira de explicar isso é o que o pessoal geralmente trata e fala, só poderia ser um dilúvio. E muitos dos evolucionistas hoje acreditam em vários dilúvios locais. Não num só local. Tá? Em vários locais não ao mesmo tempo, em vários locais, não ao mesmo tempo. Só para você ter uma ideia, veja que coisa interessante, eu uso muito isso daí como ilustração, quando eu dou as palestras sobre fósseis. Aqui você tem o fóssil de algumas árvores. A primeira ali do lado, vocês estão percebendo, encontrado na Alemanha. Esse fóssil de árvore atravessa o equivalente a 7 milhões de anos geológicos. Já imaginou uma árvore ficando inteira ali 7 milhões de anos, sendo soterrada gradativamente e não ter morrido? Eu ia ficar sentado igual o Lhama ali fora hoje à tarde, olhando essa árvore ser soterrada. É impossível um negócio desse. No do meio aqui, deixa eu deixar bem claro, aquele negócio de amarelo e azul não é o fóssil é o pretinho ali do lado, só para esclarecimentos. Ele está fossilizando, mas não chegou lá ainda. É que às vezes a gente fica petrificado quando a gente vê um fóssil desse jeito, é o que aconteceu com aquele pesquisador. Essa árvore na Austrália, praticamente, ela tem mais de 5 milhões de anos geológicos. É o nível de camadas que ela atravessa. Essa outra aqui, que é da Alemanha, é muito interessante, ela está fossilizada de ponta cabeça, as raízes para cima e as folhas para baixo. Nós podemos ver claramente uma prova da evolução, que as árvores no passado elas tinham as raízes para cima e as folhas para baixo. Com o passar do tempo, elas foram mudando até chegar na posição certa. Todo esse processo de fossilização implica em algo que aconteceu muito rapidamente. Formação de camadas num período muito curto de tempo, nada de milhões de anos, como a gente vê nas muitas propostas por aí. O que nós encontraríamos, portanto, num mundo que tivesse sido totalmente submergido pela água? Toneladas de fósseis. Uma das maiores provas do dilúvio é o fóssil. A quantidade de fósseis são uma prova da dimensão desse negócio. Só por curiosidade, 75% de todos os fósseis encontrados são de animais e plantas conhecidos hoje. Só 25% é de coisas que a gente não conhece ainda. Aos poucos a gente está descobrindo que alguns existem e estão vivos por aí ainda. Tem alguns que a gente não sabe. Mas 75% praticamente é de coisa conhecida. Fóssil de camelo, fóssil de cavalo, fóssil de jacaré, fósseis de ser humano, toda essa turminha aí. Mas o problema que nós encontramos maior nisso é o problema da coluna geológica. Porque quando nós olhamos a coluna geológica, estudamos a coluna geológica, as pessoas falam, esse é um negócio de milhões de anos. Isso daí aconteceu em várias épocas geológicas. Essa é a proposta. Se bem que a coluna geológica não apareça completa em nenhum lugar do planeta, aonde ela aparece, mais de 50% das camadas estão faltando, e apenas de 15 a 20% de toda a superfície do planeta Terra, aonde ela aparece, só tem 1/3 das camadas na ordem certa, do jeito que a gente vê no livro. É um pequeno probleminha esse. Agora vê que coisa interessante. Tem uma equipe da Universidade de Cornell nos Estados Unidos, e alguns de vocês já me ouviram falando sobre isso. Eles desenvolveram um trabalho muito interessante, o trabalho do Dr. Leonard Brand. Ele pegou praticamente 2 galões de água, interligou esses galões com um cano. Num dos galões ele colocou água, no outro galão ele colocou apenas tipos diferentes de solo, areia, esse tipo de coisa. E o que ele fez foi produzir um tipo de movimento de uma balança. A ideia era simular
o que teria acontecido durante o dilúvio de Gênesis, assumindo-se maré alta e maré baixa por um período de aproximadamente 330 dias. Essa foi a proposta. A experiência que ele fez foi um negócio interessante. Ele colocou e começou a mexer esse negócio. Resultado: estratigrafia. A mesma formação de camadas que a gente está habituado a ver aí fora. Ele deu um passo além disso. Ele pegou grupos diferentes de animais mortos, como vocês estão vendo, mamíferos, anfíbios, aves e répteis, todo esse negócio, animais de tamanhos diferentes, pesos diferentes, todo esse negócio misturado num tanque muito grande com água e lama, produziu um processo de compressão, descompressão, compressão, descompressão. Olha a ordem deles. No fundo do tanque ficaram os anfíbios. Um pouquinho mais em cima os répteis, na parte superior mamíferos e aves. Ele descobriu que o posicionamento de animais dentro dessa montoeirada de lama e lodo era referente à densidade do animal e não ao peso do animal. Agora, o que é fascinante é que a gente já viu isso em alguns outros lugares por aí, né? Por exemplo, a coluna geológica. A mesma ordem, o mesmo jeitão. O que é fascinante, olha o que o dilúvio nos dá. Cientificamente falando. Segundo a evolução, a cronologia mostrada pela coluna geológica equivale a cerca de 600 milhões de anos e contam a história de como vida evoluiu no planeta Terra. Isso não é possível reproduzir em laboratório. Do outro lado, vocês têm a proposta dos criacionistas quanto ao dilúvio. O que é interessante, a mesma coluna, ela é classificatória. Quanto tempo para que tivesse surgido toda a coluna geológica com todos os fósseis no lugar certinho como nós encontramos hoje? 1 ano. E isso a gente reproduz no laboratório. Boa ciência. Boa religião. Você procura as coisas e você as encontra. Eu fico assim tão impressionado porque tudo isso que eu estou mostrando para vocês, todo esse trabalho foi feito por alguém, por uma equipe que quando começou o pessoal, eles eram ateus. Eles não tinham a Bíblia como referência, eles tinham apenas evidências aí fora para olhar. Eles olharam, viram e falaram, deve ter acontecido isso. Por causa disso, isso aconteceu. E por causa disso, isso então aconteceu. Foram olhando essa sequência de evidências e de acontecimentos, formaram todo esse negócio até que de repente alguém falou, peraí, isso daí está cheirando religião. Isso daí parece até o dilúvio de Gênesis, do jeito que vocês estão colocando. Aí se deu a conversão do Dr. Walter Brown. Quando ele pegou para comparar realmente aquele negócio que ele tinha estudado, desenvolvido e criado, falou, peraí, isso aí já tem? A ideia não era original, né? Estava na Bíblia. Ele apenas seguiu passos para ver o que tinha acontecido. Chegou a essa conclusão. Muito interessante quando a gente olha tudo isso. Gostaria de dar uma lição para vocês, deixar uma lição para vocês que está relacionado com os fósseis. Eu gosto muito de fósseis. Eu tenho vários fósseis de peixe lá em casa. Para ser bem sincero, o único jeito que eu gosto de peixe é fossilizado. Não gosto de peixe empanado, esse negócio de peixe frito. Eu gosto de peixe fossilizado, fica bem legal, não tem cheiro, não tem nada disso. Acho 10 a coisa. O que eu acho fascinante a respeito dos fósseis é que Deus deixou marcado na rocha o quanto ele se desagrada do pecado. Deus diz, farei cessar toda essa inimizade que existe entre vocês e a minha pessoa. E vou deixar isso escrito na rocha. E ficou escrito. Ficou escrito para que hoje nós soubéssemos e entendêssemos. Gostaria de terminar com um pensamento para vocês. A respeito de tudo isso que nós vemos do dilúvio. Você fala, puxa, mas essa é uma história triste. Uma história de uma humanidade inteirinha perecendo. O que tinha a ver os animais com tudo isso? O que tinha a ver? Nossa, mas esse Deus realmente
A Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Todas elas. O livro de Salmo nos diz que Ele criou até o ímpio para o dia da calamidade. Pensem na proposta que Deus tem para conosco nessa questão do dilúvio. E o que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte. Já mencionei, Noé teve irmãos e irmãs. Noé teve tios e tias. Ele teve provavelmente primos e primas, sobrinhos e sobrinhas. Mas eles não entraram na arca. Apenas Noé e sua família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. A minha pergunta é, se hoje um dilúvio estivesse acontecendo, ou fosse proposto, você entraria na arca? Pare e pensa o quanto você está preocupado com as coisas de Deus hoje. Se você não parece como uma daquelas pessoas pré-diluvianas andando para baixo e para cima, pensando, nossa, tem que entrar na faculdade, tem um monte de coisa, olha, esse negócio de Deus, esse negócio de santidade. O que foi falado aqui sobre a vida de José é muito legal, foi falado sobre a vida de Noé é muito legal, mas lá fora o lance é outro, entende? A jogada é outra, tem coisa ali que rola que é diferente. Aqui tudo bem, tudo legal, mas lá fora a história é outra, entende? Lá o jogo é diferente. Eu te garanto que se a sua atitude é essa, você seria exatamente igual àquele pessoal que ficou do lado de fora da arca e que hoje nós temos o prazer de estudar os seus fósseis. Para e pensa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos tão gratos a Ti, porque a Tua palavra nos diz, vede que grande salvação nós temos recebido. Nós temos recebido essa salvação do Senhor. Às vezes nós pensamos apenas na questão de uma salvação física, no sentido de não sermos destruídos, mas a Tua palavra nos mostra que ela vai muito além disso. Não é uma questão apenas de preservação do físico, é uma preservação da alma, do intelecto, das nossas emoções, da nossa integridade, de todas essas coisas. Somos tão gratos a Ti, porque durante esses dias o Senhor esteve falando aos nossos corações a respeito dessas áreas. Nós pedimos a Deus para que ninguém daqui, venha a ser negligente a tal ponto de sair e esquecer dessas verdades. Mas como possamos fazer, como diz a Tua palavra, desenvolver a nossa salvação. Desenvolver essas coisas que aqui o Senhor nos ensinou. Nós não sabemos o que o futuro tem preparado para nós. O Senhor sabe. Porque o Senhor diz que cada um dos nossos dias foi escrito e determinado. O Senhor sabe exatamente o que vai acontecer daqui 24 horas, daqui 1 ano, daqui 100 anos, até o final da história. O Senhor já sabe cada evento. Nós não. Pedimos para que, à medida que nós vivemos cada etapa dessa história que o Senhor tem nos proposto, que possamos fazê-lo de uma maneira agradável ao Senhor. Para que possamos, como diz lá no livro de Romanos, apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional, e não nos conformarmos com este mundo, mas passarmos pela renovação da nossa mente, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ajuda-nos nisso. Nós pedimos essas Tuas bênçãos nas nossas vidas. Oramos assim, fazendo humildemente no nome de Jesus. Amém.